Eu vou passar a palavra para a nossa companheira Flávia, pedindo a ela, pedindo a Jesus que a abençoe, que ela seja instrumento neste momento para trazer para nós essa palestra da noite. Flávia, você. Boa noite a todos, uma alegria imensa estar aqui com vocês, nessa casa de oração que é tão acolhedora. Nós, antes de começarmos aqui, já dialogávamos com a dona Ivone. Que saudade, que vontade de dar um abraço na minha querida dona Ivone. Mas quem sabe a gente tem pelo menos o merecimento de fazer isso quando a gente está dormindo, né? Mas a gente ainda é tão imperfeito, a gente é ligado à matéria, a gente quer aquele abração mesmo. Mas a gente tem que entender. E ela sempre me passa os temas. Hoje ela me passou um tema, hoje não, há um tempo atrás, para eu falar hoje, um tema muito importante. Eu falo que ele foi muito bem escolhido para os tempos que nós estamos vivenciando hoje. Eu vou compartilhar um pouquinho para que vocês possam ler comigo. Eu vou sair da tela rapidinho, só para a gente ler junto, e depois eu volto. Então, vamos ver o que diz. Na vitória real, é uma mensagem de Emmanuel. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrarem em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade de informação através de um amigo invigilante. Antes de nós continuarmos... não compartilhou? Ok. Bom, aqui está compartilhando um pedacinho, né? Que é o que ele vem e explica. Isso é problema de BIOS, viu, gente? Bicho ignorante operando o sistema, mas eu melhoro. Mas, assim, essa é a primeira parte da leitura do texto, que nos mostra que Jesus vem e traz uma palavra de consolo, falando, trazendo ânimo e dizendo: eu venci o mundo. Tendes bom ânimo. E mostra que Jesus, ele sabia muito bem de tudo que estava acontecendo, de todos os acontecimentos. É interessante que quando Jesus começa o messianato dele, está lá no livro Boa Nova, no primeiro capítulo, que ele sai em busca dos apóstolos, que ele vai começar realmente a jornada dele de implantação da Boa Nova, ele encontra com um juiz chamado Hanã. E esse juiz pergunta: o que você está fazendo aqui, Jesus? Andando por aqui. Jesus já estava começando a sua viagem, já estava bem próximo de Cafarnaum, e aí Jesus vem e explica: eu vou iniciar o meu reino. E aí, nessa hora, o juiz ri na cara dele, né, zomba e fala: como assim, que reino? Reino? Cadê seus súditos? Cadê o seu palácio? E faz alguns questionamentos, e Jesus vem e explica que o reino dele ele teria gente de toda parte para fazer parte desse reino. E ele continua rindo, o juiz. E quando ele ainda questiona, Jesus diz que o reino dele era a obra divina no coração do homem. Então, naquele momento, aquele magistrado não compreendeu a assertiva de Jesus, mas o fato é que, desde o início, o mestre já sofreu com escárnios, com zombarias. Ele foi traído por amigo, ele já sabia tudo que estava acontecendo,
os membros do Sinédrio já estavam ali recebendo tudo que ele falava de forma deturpada. Então, Jesus passou por tudo isso. Vamos continuar para a gente trabalhar bem o ensinamento? Peraí, agora eu vou fazer certinho, gente, senão o Tiago fica bravo comigo. Peraí um pouquinho, deixa eu tentar, acho que eu não vou conseguir, aqui, só um minutinho. Aí, agora, Jesus continuou, a mensagem de Emmanuel continua dizendo o seguinte: dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço dos interesses. Reconhecia-se a poucos passos da morte a que lhe inclinaria condenado sem culpa. E finaliza essa lição. Entretanto, ele dizia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer o mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, meus queridos, a gente consegue visualizar, essa é a mensagem da noite, a gente consegue visualizar que Jesus, no Livro dos Espíritos, nos diz que ele é o espírito mais perfeito que habitou a Terra. Quando nós pegamos o livro A Caminho da Luz, lá deixa muito claro que Jesus é o governador do planeta Terra. Pelas suas mãos augustas, esse planeta se formou. Então, esse ser sublime veio à Terra e passou, ele nasceu numa manjedoura, já mostrando a humildade, a simplicidade, e ele deixou o nosso planeta, materialmente falando, depois de ser crucificado injustamente. Então, o nosso mestre, ele, nessa trajetória dele da Terra, foram acusações, foram insinuações. Imagine qualquer um de nós, quando a gente começa a analisar toda essa situação, de uma pessoa ser crucificada pelo simples fato de ter exemplificado o amor, de ter trazido lições de benevolência, mas ele vem e nos diz: tem de bom ânimo, eu venci. E isso nos serve de exemplo, porque às vezes nós passamos por situações que nos desagradam e que quando a gente se compara ao que Jesus passou, e eu vou até além, ao que grandes missionários de amor passaram pela Terra, a gente tem às vezes que cair a ficha e falar: do que eu estou reclamando? E hoje, em meio a essa pandemia, eu tenho certeza que cada um de nós, é muito raro a gente imaginar que alguém não tenha se questionado a respeito do que está acontecendo e repensado a sua existência na Terra. Muitos de nós refletimos sobre a questão da morte. E se eu for contaminado, contagiado, será que chegou o meu momento? E, ao mesmo tempo, veio para nos fazer refletir sobre aquilo que realmente é importante. Porque, muitas vezes, aquelas reclamações bobas, tolas, passaram a ficar claras para nós que elas não tinham tanta importância.
Nós começamos a dar valor em outras coisas. E se nós não fizemos isso, é preciso que a gente comece a fazer. É preciso que a gente tenha um olhar e enxergue as coisas boas que nós temos na vida e que nós passemos a valorizar. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para evoluir, moralmente, intelectualmente, e a gente começa evoluindo quando a gente começa a ser grato a Deus por tudo que a gente tem. Eu gosto muito da história de Jerônimo Mendonça. Eu tenho até uma palestra que eu falo de toda a vida de Jerônimo, com trechos, obviamente, e que realmente é um grande ensinamento. Para quem não sabe, vale a pena pesquisar, mas Jerônimo Mendonça, ele tinha uma doença degenerativa, ele ia atrofiando o corpo dele, ele era adolescente quando ele descobriu isso, ele tinha umas dores fortes de artrose, artrite, e aí a coisa foi aumentando, e ele acabou parando numa cama ortopédica. E o mais engraçado disso tudo é que ele nunca deixou de trabalhar. Mais ou menos nessa época, na verdade, um pouquinho antes, ele se tornou espírita, quando a avó dele faleceu. Ele era evangélico, mas ele ainda tinha muitas dúvidas, e com o falecimento da avó, ele encontrou mais respostas na doutrina espírita, e logo em seguida veio essa doença que lhe causou uma certa paralisia. Então, ele não mexia as mãos, os pés, ele andava numa cama ortopédica, só que ele dava palestras no Brasil inteiro. Desse jeito, ele escreveu 5 livros, até ficar cego, porque ele também ficou cego. Ele inaugurou mais de 3 creches, casas espíritas, ele não parava de trabalhar. Mas, no início dessa paralisia dele começar a trabalhar mais no espiritismo, ele teve uma hemorragia muito forte. E ele foi atrás do Chico Xavier. Ele era de Tuiutaba. Aliás, muitas pessoas achavam que confundiam Jerônimo Mendonça com Chico Xavier. Então, às vezes, eles chegavam no Jerônimo e falavam assim, você é um médium mineiro. E ele falava, não, eu sou médium de transporte, que eu vivo sendo transportado. Então, ele brincava muito. Mas o fato é que, quando ele teve essa hemorragia, ele foi atrás do Chico Xavier. Ele costumava visitar o Chico Xavier todo mês, para visitar, para ouvir, para receber as orientações do Chico. E, nesse dia, ele teve uma hemorragia muito forte. E ele procurou o Chico Xavier. E quando ele entrou no centro, que o Chico Xavier estava lá, e ele chegou com toda aquela hemorragia já, com tudo manchado de sangue, o Chico virou para ele e falou assim, Jerônimo, o que te deixou assim foi o coitadinho. O coitadinho do Jerônimo, você ficou ouvindo isso das pessoas e começou a assimilar como se você realmente fosse um coitadinho. E esse tipo de pensamento na sua vida fez com que você adoecesse. Essa sua autopiedade trouxe malefícios para a sua saúde física. Então, da agora para frente, não dê um basta no coitadinho. Sorria, brinque, fale, trabalhe. E a partir daquele dia, Jerônimo Mendonça nunca mais reclamou. Ele deixou o coitadinho de lado e passou a trabalhar. E trabalhar muito. Mais de 30 anos se passaram quando ele trabalhando depois dessa questão do coitadinho. Imagina se ele tivesse acreditado naquele coitadinho, tivesse entrado numa depressão, ele perderia 30 anos de tanto trabalho dedicado a Jesus. Por que nós estamos falando isso? Porque o que Jesus nos pede nessa mensagem é que nós tenhamos bom ânimo e que nós sigamos os ensinamentos de Jesus. Vamos parar de reclamar. Vamos valorizar as oportunidades que nos aparecem. Nós conhecemos essa doutrina maravilhosa. Eu já ouvia desde pequena, eu ouvia da minha avó. Minha avó dizia assim,
Não há uma folha que caia de uma árvore que não seja com a vontade de Deus. Muitas vezes, como eu estava conversando com a dona Ivone, e ela tristinha, porque ela falou assim, eu estou longe dos meus netos, a minha casa vivia cheia, mas a gente tem que ter essa resignação, e temos mesmo. Não está passando, não existe acaso no dicionário divino, nós não estamos passando por isso à toa. Mas nós também não podemos nos acomodar e deixar de servir, deixar de ser úteis, deixar de trabalhar, de valorizar a nossa existência. Quando Jesus também vem e nos diz que venceu, que teve bom ânimo, a gente vê que a mensagem que nós lemos aqui nos mostra que Jesus era visto por outras pessoas como um fracassado. Jesus era tido como alguém sem expressão, sem importância. Eles colocaram uma coroa de espinhos com sarcasmo. Ah, você não é o rei dos judeus? Então se salva. Porque as pessoas não deram a ele a menor credibilidade. E, no entanto, ele, com aquela coroa de espinhos na sua cabeça e de braços abertos na cruz, ele elevou o pensamento a Deus e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A vida de Jesus para nós é um roteiro sagrado que a gente tem que seguir. Só que nós não conseguimos, às vezes, perdoar uma pessoa que nos deixou de cumprimentar, uma pessoa que tem um posicionamento político diferente do nosso. Nós, às vezes, perdemos a oportunidade de sermos melhores, de sermos úteis, fazendo provocações num aparelho celular, mandando mensagens que vão tirar a paz de outra pessoa, quando nós poderíamos aproveitar esses momentos para levar palavras de amor, de otimismo. É preciso que a gente amadureça, porque nós espíritas sabemos que esse período de transição que começou com o advento da doutrina espírita, já está no último capítulo de A Gênese, lá naquela época já começou a transição planetária, ela não está começando agora, mas ela caminha para finalizar. E nós sabemos que só vai herdar a terra, só permanecerá na terra os espíritos que são comprometidos com o bem, os espíritos que querem perseverar na prática do bem. E para isso, meus queridos, é preciso que a gente, bata os pés para as trevas, como dizia Chico Xavier. É preciso que a gente bata os pés para as trevas. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que querem nos desequilibrar. Tem muitos espíritos desencarnados que querem nos desestruturar. Só que a gente não pode pôr culpa em ninguém, porque cabe a nós, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, escolhermos o caminho do bem. Esse livre-arbítrio é conquista de cada um. Nós temos o livre-arbítrio. E nós sabemos que não adianta reencarnar, se nós não pegarmos essa encarnação e aproveitarmos para melhorar. Porque se nós não perseverarmos no bem, nós vamos reencarnar, mas em mundos primitivos, passando por muita dor. Cabe a nós tomarmos as rédeas dessa situação e fazermos as boas escolhas. Ai, Flávia, eu até tento. Eu acho bonita essa lição que foi colocada aí, mas não é você que tem o patrão que eu tenho. Não é você que tem a sogra que eu tenho. Não é você que tem o vizinho que eu tenho, porque, olha, ele tira qualquer um do sério. Paciência tem limite. Muitas vezes nós fazemos isso. São com aquelas determinadas pessoas que parece que colocam uma agulha na ferida, que conseguem nos deixar mal, que nós muitas vezes levamos bomba. Não cumprimos o que o Evangelho nos pede. Afinal de contas, ele diz que o sacrifício que mais agrada a Deus é o do perdão.
O Evangelho também nos ajuda nesse aspecto. Ninguém está falando que você tem que olhar para o seu chefe, para o seu vizinho, para um parente difícil e ficar, oi, querida, porque senão você também vai estar sendo hipócrita. Mas já comece a praticar o bem, o amor aos inimigos, não falando mal dessa pessoa, não desejando mal a ela. Isso vai exigir sacrifício de nós, porque a gente ama falar mal dessa pessoa. Mas nós também conhecemos o evangelho de amor. Então vamos dar o primeiro passo, não falando mal, não reclamando. Ai, Flávia, mas eu perdi um ente querido. A situação nessa pandemia toda está muito difícil, eu perdi meu emprego. Não é fácil. Mas Jesus nos pede que tenhamos bom ânimo. Eu vou passar mais um slidezinho aqui para a gente ler juntos. Acho que agora eu vou conseguir fazer certinho. Vamos lá. Então, aqui diz o seguinte. Só um pouquinho. Isso é do Evangelho. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Como eu já estou ficando um pouquinho adiantado da hora, eu vou ler o próximo slide, que eu peguei uma pergunta do Livro dos Espíritos, para a gente falar um pouquinho do que a gente tem vivenciado hoje em relação à Covid. A pergunta 853 diz o seguinte: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E os espíritos responderam: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar-vos. E aí Kardec ainda fez uma segunda pergunta. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E os espíritos responderam: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, meus queridos, nós falamos aqui dessa fé, uma fé que nos dá a base, uma fé que é raciocinada, uma fé que nos mostra que o sofrimento de hoje, se não foi provocado por condutas que nós tivemos nessa existência, foi por condutas do passado. E eu quero deixar muito claro, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, ela teve uma doença que ninguém sabe explicar por que ela está com essa doença. Deve ter sido da outra encarnação, e às vezes não é. Às vezes foi dessa mesma encarnação. Os senhores sabem, quando a gente pega o livro Evolução em Dois Mundos, a André Luiz nos mostra de forma muito clara, nós temos um fluido cósmico universal. Quando nós vibramos, por exemplo, com ódio e desejo de vingança, nós atraímos para nós fluidos deletérios que afetam o nosso corpo físico. E aí, a gente conseguiu isso, não foi por conta de outra encarnação, foi pela invigilância de hoje. Com pensamentos de ódio, de vingança. Quando nós, às vezes, temos aí um problema em razão do cigarro, do alcoolismo, da gula, às vezes é dessa existência mesmo. E tem coisas que às vezes a gente não sabe explicar e que vêm do passado. O fato é, essa doutrina maravilhosa, ela nos traz, dentro da razão, as explicações do porquê que nós estamos passando muitas vezes pela dor. Porque hoje nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então nós temos débitos para resgatar. Nós temos provas que nós passamos para ver se nós vamos vencer. E é preciso que a gente tenha bom ânimo. É preciso que a gente bata os pés para as trevas
E trabalhe no bem, faça o bem, deseje o bem, não fique na inércia. Ah, Flávia, mas a pandemia atrapalhou demais. Não tem jeito de ir para casa espírita, não posso costurar, não posso dar aula de evangelização, não posso fazer a sopa que eu tanto gosto. Ah, então, só faz caridade dentro da casa espírita? Eu lembro do Chico Xavier. Chico estava velhinho, andando na cadeira de rodas, ele virou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, está na hora de eu ir embora, Emmanuel. Eu já não estou dando conta de produzir, eu não consigo fazer meus livros, psicografar mais, eu já estou dando trabalho para o povo, já está na hora de eu ir embora. Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma prece para quem quer que seja, pare de reclamar e vá trabalhar. Nós estamos tendo oportunidade, para quem está ficando mais em casa, de se instruir mais, de estudar. Quanto mais a gente estuda, mais nós sintonizamos a nossa mente com a espiritualidade amiga, mais nós temos suporte para trabalhar a nossa mediunidade. Não vamos perder tempo com lamentações. Se a gente sentir que a gente desanimou, vamos rezar. Vamos pedir a ajuda do alto. Eu trouxe o esclarecimento em relação ao Covid, porque acho que, graças a Deus, as pessoas estão cada vez mais vigilantes, mas houve um momento em que a gente ouviu o noticiário e todo mundo já estava numa alta depressão e ansiedade, achando que já era hora de morrer. A espiritualidade deixou muito claro. Ninguém vai embora antes da hora. Isso não significa que nós não tenhamos que ter o nosso cuidado, porque aqui ninguém é suicida. Então, se existe uma orientação para a gente evitar quem é grupo de risco, principalmente, quem tem comorbidades, vamos seguir, mas não vamos entrar em desespero. É preciso que a gente fortaleça a nossa fé e não perca tempo em lamentações e trabalhe. Vamos trabalhar, vamos ser útil, vamos ligar para alguém que a gente sabe que está precisando de palavra de amor, de carinho, vamos fazer oração, vamos fazer o nosso culto do lar, vamos aproveitar a nossa existência aqui na Terra, porque a gente não sabe a hora que a Dona Morte está batendo na nossa porta. E nós conhecemos esse Evangelho de Jesus. O Chico Xavier já nos disse, quando ele ainda estava aqui na Terra, que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. Porque, meus queridos, nós não estamos como quem sai num barco para se aventurar, não. Nós temos débitos a resgatar, nós fizemos compromissos. E temos a bênção de ter essa doutrina espírita, que é um roteiro sagrado. Esse evangelho de Jesus, a vida de Jesus para nós, ela está ali para nos ensinar tudo. O perdão, a caridade, fazer o bem, ser indulgente. Jesus nos ensina tanto. É preciso que a gente abrace isso. Já estou caminhando para o final, eu quero ainda compartilhar mais um slide aqui com vocês. Esse aqui é de Emmanuel, está no livro Religião dos Espíritos. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale. Por fidelidade aos compromissos assumidos, por chama inextinguível na própria alma. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. E Emmanuel nos diz: o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados.
Meus amigos, cada um de nós carrega em si a centelha divina do amor. Lembremos a parábola do semeador. Vamos sair a semear. Façamos o bem. Multiplicamos esse amor que nós trazemos dentro de nós. E isso vai significar, muitas vezes, nós termos paciência com o nosso próximo. Porque nem todos estão preparados para viver sob tanta pressão e tanta ansiedade. Então, que a gente busque esse amor de Jesus, ele que nos disse, tenha bom ânimo. Ele que nos disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A gente não precisa ter dúvida disso. Não vamos deixar o desespero, a tristeza, bater a nossa porta. Eu sei que as pessoas mais velhas são as que mais sofrem. Eu vejo a minha mãezinha, fica longe dos netos, ela quer estar sempre junto. Para quem tem essa possibilidade, converse, põe os netinhos para conversar com os avós. Eu sei que não é a mesma coisa, quando a gente vê que apertou demais, põe todo mundo de lençol, abraça, a gente não sabe. Mas a gente não pode desesperar. A gente tem que fortalecer a nossa fé, a certeza de que tudo melhorará, e saber que nós podemos contribuir muito. Existe um fluido cósmico universal, e nós precisamos mentalizar coisas boas. Nós precisamos orar mais, agradecer mais, porque realmente, cada dia da nossa existência, nós temos que agradecer ao Pai. E eu vou finalizar com uma frase que eu gosto muito, que foi dita pelo nosso querido Bezerra de Menezes, que é a seguinte: Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com ele. Que Jesus ampare a todos.